Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 13, a partir do verso 8 até o verso 11. Romanos 13, 8 a 11. O texto diz o seguinte: não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo à lei. Os seguintes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e ainda outros mais resumidos num mandamento só: ame os outros como você ama a você mesmo. Quem ama os outros não faz mal a eles. Portanto, amar é obedecer à lei. Vocês precisam fazer todas essas coisas porque sabem em que tempo nós estamos vivendo. Chegou a hora de vocês acordarem, pois o momento de sermos salvos ainda está mais perto agora do que quando começamos a crer. Verso 11. Vocês precisam fazer todas essas coisas porque sabem em que tempo nós estamos vivendo. Chegou a hora de vocês acordarem, pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. Nós já havíamos comentado essa semana, mas eu não queria enfatizar mais uma vez o que aconteceu, o que está acontecendo, o rumo que as coisas estão tomando. Nós lemos em Romanos a ideia do dever amar uns aos outros. Do amar simplesmente por amar. Mas não é isso que estamos vendo. Não é isso que estamos vivendo. Em momentos que deveriam ser de solidariedade, o mundo não está vivendo esses momentos de solidariedade. Infelizmente, a última frase de um homem há últimos dias atrás foi: eu não consigo respirar. Eu não consigo respirar. George Floyd, assassinado brutalmente por um policial branco, joelho na garganta, imagem impactante, assolou todo mundo. A última frase: eu não consigo respirar. E mesmo assim o policial continuou por 5 minutos com os seus joelhos na garganta de um homem negro, mais uma vez aumentando a estrutura racial que existe não só nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Esse sistema estruturalista racial em que compromete a vida do ser humano. Homens e mulheres negras, não só nos Estados Unidos, mas em todo o mundo, têm a sua vida comprometida, porque não são encarados como seres humanos. Infelizmente vieram nos navios negreiros da África para cá homens nobres, mulheres nobres, reis, rainhas, e aqui se tornaram escravos. Aqui foram escravizados nas Américas, em quase todos os países de origem branca. Eles foram forçados a trabalhar. Nunca conseguiram alcançar, mesmo depois do fim da escravidão, status quo de seres humanos. Mesmo depois do fim da escravidão, nunca foram considerados como seres humanos. A sua humanidade foi subtraída. A sua humanidade foi roubada. Nunca foram olhados com amor. Paulo, você está falando isso, mas você está falando isso a partir de um acontecimento, não. Esse acontecimento ganhou um vulto grande desse jeito
porque outros acontecimentos já vinham acontecendo. Quantos homens e mulheres negras, não só nos Estados Unidos, mas em todos os outros países de origem branca, ou até em países que não são somente de origem branca, têm perdido sua vida por conta dessa estrutura racista. Ah, mas racismo não existe. Não existe para você que é branco, meu irmão. Não existe para você que socialmente vive em padrões elevados. Agora, se você é um morador de periferia, pobre, ou mora nos Estados Unidos, num gueto, num bairro pobre, você é considerado como ladrão, você é considerado como malfeitor, você é julgado pela cor da sua pele, e isso não é diferente aqui. Se nós olharmos quantas pessoas já foram agredidas, não estou colocando somente as estruturas de poder militares, ou somente as estruturas de poder que mantêm a ordem, ou que seriam para manter a ordem, a segurança pública. Estou colocando no geral. Quantas pessoas vivem sofrendo, quantas pessoas são acusadas, quantas pessoas precisam ser curadas, precisam ser saradas, porque são agredidas, são atacadas verbalmente, são atacadas fisicamente. E muitas das vezes os que têm vez e voz de falar não falam, se corrompem, se mantêm calados diante dessa situação. Mas líderes, homens de Deus, profetas do Senhor nesse tempo, não se calem mediante a tamanha injustiça, seja em nosso país, seja em qual país for. Nós fomos escolhidos por Deus, nós fomos chamados a exercer o papel de profeta sim, nessa época, e condenarmos toda a injustiça, tudo aquilo que vai de encontro e vai contra o pensamento de Jesus Cristo. Paulo, na carta de Romanos, mais uma vez ele está falando de amor. Mais uma vez ele fala contra as estruturas de poder que minam toda a sorte de amor, toda a questão do amar. E eu queria repetir o texto com vocês que diz o seguinte: não fique devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é de amar uns com os outros. A única dívida que nós devemos ter é de amar uns aos outros. Não fiquem devendo nada a ninguém. Nós não fomos chamados a ser um povo devedor. E quando eu falo devedor, é devedor de atitudes. Não é devedores de ordem financeira, alguma instituição, mas devedores de atitudes. Devedores, muitas vezes, de atitudes que somam, não de atitudes que subtraem. Nós devemos adicionar vida à vida de outras pessoas, a não subtrair, a não ficar devendo vida à vida de quem precisa de vida, esgotarmos todo e qualquer estoque que essa pessoa tenha para poder suportar esse mundo corrompido. Esse mundo que diz que acredita em Jesus, esse mundo que diz que é cristocêntrico, e isso eu estou falando das nossas comunidades de fé, mas compactuam com tamanha brutalidade, que compactuam com tamanho genocídio, que compactuam, que tem discursos de ódio mediante a tamanha fragilidade de um povo. Como o presidente dos Estados Unidos, infelizmente, teve um discurso de ódio sobre todas essas coisas. E hoje, durante uma das reportagens, um dos policiais mandou um recado para o senhor presidente dos Estados Unidos. Ele falou que aquilo ali era a vida real, que ali eles não estavam em Hollywood. Um policial negro mandou esse recado. Se o presidente não sabe o que falar, que ele fique quieto, pois ali era a vida real, ali não era Hollywood. A vida como a vida é. E temos homens e mulheres que têm perdido a sua vida. Temos homens e mulheres que têm doado a sua vida em prol de outros. Que têm sacrificado a sua vida em prol de outros. Que têm defendido a causa de outros. Esses principalmente que nós chamamos de minoria. As minorias de classe.
Ah, mas não existe minorias de classe. Nos Estados Unidos, a democracia, o direito à manifestação é a primeira coisa, e eles estão manifestando com toda a autoridade que podem manifestar. Mas e a violência? Um manifesto, mesmo que seja pacífico, mediante uma violência, não é justificável. Não por ser manifesto, mas sim por ser violência. A violência não é só nos Estados Unidos. A violência manteve e continua mantendo uma estrutura de poder em todo mundo. E Paulo diz, não fiquem devendo nada a ninguém, a não ser o amor. Estamos devendo muita coisa à sociedade. Estamos devendo muita coisa às nossas comunidades de fé. Estamos devendo muita coisa aos países. Estamos devendo muita coisa a homens e mulheres. Pois, como homens e mulheres religiosos, estamos devendo coisas e não conseguimos ficar devendo somente amor. Amor. Somos chamados a ser devedores de amor. Somos chamados a ter uma única dívida que é capaz de cumprirmos uns com os outros. Amar. Amar. Você, meu amigo. Você, minha amiga. Você é chamado a amar. Você é chamado a amar. Precisamos amar uns aos outros. Isso é o que Paulo fala com cada um de nós. Precisamos amar. Quem ama está obedecendo a lei. Mas quem ama está obedecendo os outros mandamentos que compõem a lei. E esses outros mandamentos são: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e ainda outros mais resumidos no mandamento só: ame os outros como você ama a você mesmo. Amar os outros como nós amamos a nós mesmos. Amar. Amar o outro está cumprindo a lei. O amor está acima de tudo. Paulo diz que resta em nós a fé, a esperança e o amor, e o maior deles é o amor. O amor tudo pode, tudo supera, tudo suporta. Ser devedor de amor é cumprir a lei. Ser devedor de amar é amar o próximo como a nós mesmos. E nesse ato de amar existe uma troca. George Floyd não teve essa oportunidade. George Floyd foi silenciado. Foi silenciado sem ter essa oportunidade. E eu já tinha dito isso na semana passada, em um dos vídeos que a gente faz especificamente para atingir a nossa Igreja Batista Filadélfia, porque nós estamos confinados, mas temos alcançado outras pessoas, e eu disse, mesmo que eu não seja uma voz que alcance milhares de pessoas, mas se alcançar a minha comunidade de fé, Deus está realizando o seu trabalho através de mim. Estão querendo fazer isso conosco. Não podemos nos calar. Não podemos tapar os nossos ouvidos, nem fingir que não vemos as coisas, as injustiças que têm acontecido por falta de amor. Nós, hoje, homens e mulheres que participam de comunidades de fé, homens que seguem a Jesus Cristo de Nazaré, não estou falando de religião, estou falando de Jesus Cristo de Nazaré, perderam a habilidade, perderam a condição do amar. Paulo sabia muito bem o que era isso. Paulo sofria. Paulo foi tratado muitas das vezes como um escravo. Paulo foi açoitado. Paulo ficou preso. Naquela época, só por ser cristão. Naquela época, só por falar do amor de Jesus, você sofria. Hoje nós sofremos não só por falar do amor de Jesus, muitas das vezes nem por falar do amor de Jesus, mas pela cor de nossa pele. Por nossa etnia, que foi definido pelos antropólogos. Nada contra os antropólogos. Mas nós fomos criados para ser seres humanos. Negros, brancos, amarelos, não importa o tom de pele. Nós fomos criados para ser seres humanos. E precisamos amar uns aos outros da mesma forma que nós amamos a nós mesmos. Eu preciso amar.
E quando eu amo, eu torno resumida toda a lei. Quando eu amo, um dos pecados, um dos mandamentos que me chama a atenção é que para amar eu não posso matar. Para amar eu não posso matar, seja com palavras, seja com atitudes, seja a forma que nós escolhemos matar o outro. Se o homem negro foi matado com extrema violência, poderia ter sido qualquer um de nós. Nenhum dos nossos discursos agora esvaziados de amor pode suprir a necessidade dessa família, pode suprir a vida desse homem que foi subtraída de forma violenta por um homem, um semelhante, que podia estar em posição contrária. Ah, mas muitas coisas podem se saber, muitas coisas podem se descobrir sobre. Não justifica. Não justifica um semelhante tirar a vida de outro semelhante. Não justifica, porque quem ama não mata. E a nós foi entregue o papel de amar. Amem uns aos outros, assim como vocês amam a vocês mesmos. Dessa forma, os seguintes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e ainda outros estão resumidos. Ame os outros como você ama a si mesmo. Quem ama os outros não faz mal a eles. Quem ama os outros não faz mal a eles. Parece que vivemos numa circunferência, numa espiral de fazer o mal, do espiral de não querer o bem ao próximo, no espiral de defendermos somente as nossas questões e não valorizarmos e não olharmos para a questão dele em primeiro lugar do que a nossa. O próprio Jesus disse: de quem quiser ser o maior entre todos precisa servir aos outros. E certa vez ele disse também da seguinte forma: que não precisamos ser maior do que o mestre, simplesmente igual ao mestre. Isso nos é dado. Mas é igual ao mestre é servir, igual ao mestre é amar. Ser igual ao mestre é colocar o amor do outro acima do nosso próprio amor, ou igualado ao nosso próprio amor. Precisamos deixar de lado o nosso orgulho, precisamos deixar de lado a nossa indiferença ao outro. Precisamos deixar de lado o nosso silêncio, a nossa falta de visibilidade, o nosso não ouvir mediante as situações de violência. Eu venho aqui hoje externar a minha indignação, não só como trazer uma porção da palavra de Deus, uma porção da palavra de Deus trazendo esperança a cada um de nós, mas externar a minha indignação. Paulo, mas que palavra de esperança é essa que você traz mediante a um homem que foi assassinado brutalmente? A palavra de esperança que eu trago para você é que você, eu e nós não podemos nos calar mediante a tais coisas. Nós fomos chamados não para sermos aqueles que se calam mediante essas coisas. Precisamos tomar uma atitude, pelo menos uma atitude de denúncia. Esse é o papel do profeta. O profeta denuncia, o profeta desvela o pecado, o profeta denuncia o pecado e o profeta fala, profere a correção de Deus. Homens e mulheres que são profetas nesse tempo não se calam, mas amam. Dizem a verdade para o seu povo, tratam o seu povo com amor e com respeito. Olham para o texto bíblico e prestam atenção. Leem, releem e ressignificam a questão do amar. Quem ama não faz mal a ninguém. E o texto ainda continua. Que quem ama não faz mal a ninguém, mas obedece toda a lei. Verso 11. Vocês precisam fazer todas essas coisas porque sabem em que tempo nós estamos vivendo. Chegou a hora de vocês acordarem, pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. Atitudes. A primeira coisa que eu queria falar com cada um de nós essa noite.
Eu não estou fazendo uma exposição, uma pregação expositiva, um estudo, mas é uma palavra pastoral. Atitude. Nós precisamos ter atitude. Nós precisamos olhar o nosso próximo. Precisamos olhar o outro e olhar com atitude. Olhar ele como se ele fosse uma presença ímpar em nossa frente, que recebemos do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, a incumbência de amá-lo. Precisamos ter a atitude de amar. Amar não é uma escolha, amar é uma atitude. Precisamos tomar essa atitude de amar incondicionalmente, de sermos contra a toda e qualquer coisa ou toda e qualquer situação que contrarie, que seja contra o caminhar de Jesus. Segunda coisa que eu queria falar com você essa noite. Segunda coisa que eu queria compartilhar com você. Não se acomode. Não se acomode com tais situações. Não pense da seguinte forma: eu não vou falar, eu não vou comunicar tal situação de violência, porque uma andorinha só não faz verão. Estamos equivocados. A minha voz, a sua voz, a nossa voz pode ecoar mais do que nós pensamos. Não fique calado mediante dessa situação. Não fique calado mediante dessas situações. Terceira coisa que eu queria falar com você. A esperança, ela é o combustível gerador que nos faz denunciar tamanhas atrocidades, principalmente nas nossas comunidades e nas nossas comunidades de fé. A esperança é o combustível, a esperança é o combustível que faz cada um de nós escolher a atitude de amar, do amar. Homens e mulheres que estão sendo a cada dia violentados, seja de forma falada, ou seja a partir de atitudes físicas, ou seja mesmo assassinados. Nós não podemos ficar calados mediante as injustiças. O povo de Deus não pode se calar mediante as injustiças. A próxima coisa que eu queria falar com você, que serve para cada um de nós, é que esse combustível chamado esperança, ele trabalha em consonância com a atitude do amor. Esperança mais amor geram indignação. Não podemos deixar de lado os nossos combustíveis essenciais, a esperança e o amor. Elas geram indignação. Esperança e amor geram indignação, que nos move a sermos homens e mulheres que não se acomodam diante de tamanha situação. Pastor, e a palavra de esperança que você quer dar a cada um de nós? Verso 11. Vocês precisam fazer todas essas coisas, porque sabem em que tempo nós estamos vivendo. Chegou a hora de vocês acordarem, pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. Nós precisamos acordar. Nós precisamos sair desse tempo letárgico, desse sono profundo que nos encontramos. Porque nós estamos muito mais tempo perto da salvação hoje do que quando começamos a crer. E essa salvação de hoje, ela se faz mais próxima do que quando começamos a crer pelo tempo em que estamos vivendo. Precisamos acordar. E eu quero te incentivar essa noite. Eu quero te incentivar essa semana a tomar uma postura de sair do lugar onde você se encontra
Porque você não é chamado a ficar com o braço cruzado ou com os braços cruzados mediante atitudes como essa. Você não é chamado. E você não é chamado à letargia, à inércia. Você é chamado ao mesmo movimento de Jesus Cristo de Nazaré. Ao movimento de cura, ao movimento de salvação, ao movimento de regeneração, ao movimento de paz. Nesses dias que nós estamos vivendo, nós estamos precisando ser mais fraternos. Nós estamos precisando ser mais generosos. E nós estamos precisando repudiar toda e qualquer atitude de violência. Não precisamos e temos que ter a atitude de dizer não, que não queremos mais ouvir essa frase. Eu não consigo respirar. Eu não consigo respirar. George Floyd talvez seja um Silva no Brasil. Quantos Silvas nós tivemos aqui no Brasil dizendo eu não consigo respirar? Quantos mais George Floyd no mundo nós precisamos ter com a seguinte frase em seus lábios: eu não consigo respirar? Precisamos ter uma postura assim. Precisamos caminhar ao seguimento de Jesus de Nazaré. Essa é a nossa esperança, a mais viva de todas. Caminharmos ao seguimento de Jesus de Nazaré, para sermos coparticipadores na transformação de homens e mulheres que necessitam nesse momento de esperança. Você é chamado a levar esperança. Eu queria dizer isso para você essa noite. Que muitas das vezes você quer só uma palavra de esperança para você, mas também você é um gerador de esperança na vida dos outros. Não subtraia nada da vida de ninguém. Não mate, não cobice, mas gere amor, gere esperança. Porque você sabe em que tempo estamos vivendo. Estamos muito mais próximos da nossa salvação. Mas isso, as nossas atitudes vão dizer de que forma o hoje se faz presente na cura e na restauração das pessoas que estão ao nosso redor. Que o Senhor te guarde, que o Senhor nos livre, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor, acima de tudo, impeça que palavras como essa sejam ditas por nosso mundo, por nosso planeta. Que o Senhor impeça de nos calarmos, de fazermos de conta que não escutarmos ou fingirmos que não estamos vendo.